conta um pouquinho de você e como que você conheceu o tema autismo. Eu acho que eu que entrei no autismo, né? Assim, né? Nessa situação. Primeiro foi através de algo que não é tão, né, vamos dizer, tão bom, mas foi o sofrimento do meu filho, né? Ele estava com 11 para 12 anos, ele entrou numa depressão muito forte e que despertou um monte de comportamentos nele que me chamaram a atenção, né? Chamou a atenção da família, que aflorou nele condições, né, de comportamento mesmo que a gente não entendia. Então, fui em busca de diagnóstico, e é engraçado que, assim, nessa busca para o diagnóstico, apesar do meu filho estar em sofrimento, eu descobri todas as características do autismo no meu pai. Foi quase que uma tomada de uma emoção muito forte de saber o que meu pai tinha depois de conviver com ele tantos anos. E a minha vida toda foi ligada ao autismo, quando nem se falava no nome, na verdade, né? Eu acompanho a vida toda, desde a infância também, e sempre fui uma pessoa fora do padrão. O autismo, segundo dizem, consta a ciência, né? O autismo tem 90% ou mais de condição genética vinda do pai, né? Então, no caso da Diana, né, vindo da linhagem masculina, né? Então, isso daí, na verdade, me encheu de orgulho quando eu soube disso, porque o meu filho de 22 anos, o Pedro, ele nasceu autista, depois de 3 filhos mais velhos que são de altas habilidades, né? E o Pedro, quando nasceu, tudo que eu sabia de educação, o Pedro não rodava, né? Então, eu tive que reaprender. Na verdade, o Pedro foi o meu professor, né? De autismo, sobre o autismo e todo esse universo fantástico. Pode ter 2 caminhos no autismo, né? Um que pode ter conectividade, né, entre as células neuronais, a conectividade pode acontecer de forma, vamos dizer, mais intensa, e o outro, em outros autistas, em outras pessoas, essa conectividade pode ter alguns defeitos, algumas coisas que não encaixam muito bem. Então, quando isso acontece, você tem os diferentes graus. Você pode ter autistas com uma área muito forte para artes, outro para ciência, outro para desenvolvimento até motor, mas você pode ter, inclusive, autistas com múltiplas inteligências, múltiplas habilidades, né? Por isso é um espectro, e por isso é tão interessante, né? Porque cada ser humano vai ser diferente. Na minha escola tem uma criança com autismo. Como que eu enxergo? Eu enxergo o potencial dele ou eu enxergo as coisas ruins só, Pedro? Então, como que você vê isso, Pedro? Como que a gente tem que enxergar o melhor das pessoas e como que você nos ensina a fazer isso, Pedro? Tem que enxergar só o potencial, que o potencial é o que é válido.